Olá, meus amigos, uma boa noite novamente. Então, estávamos falando sobre Mateus 5:5, sobre bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. E na continuidade também, lembrando, que estamos aqui falando do nosso tema, sobre a ideologia do porte de armas e o Evangelho de Jesus, o Cristo. O outro verso que Jesus fala aqui e que já começa a descaracterizar essa iniciativa de tentar cooptar Jesus como um suposto tolerante ou aberto para admitir o uso do porte de armas de modo generalizado. Não estou falando isso com relação às forças policiais, e no que diz respeito a esse tema específico, eu te convido a assistir o capítulo 1 dessa nossa live que está lá no meu canal no YouTube. O que eu estou dizendo aqui é essa ideologia que se propõe de maneira generalizada, como se o mundo como um todo fosse se tornar um lugar melhor, na medida em que todos considerados ideologicamente cidadãos de bem tivessem uma arma. Aí, supostamente, os ladrões iriam pensar duas vezes antes de fazer qualquer coisa, Isso tudo é muito bonitinho na teoria, mas até se a gente for pensar isso a nível sociológico e psicológico, a gente vai ver que quanto mais a gente se torna beligerante, mais a guerra se volta contra a gente. Mas esse não é um entendimento para o qual todos estão aptos, porque da ótica da violência, qualquer outro tipo de postura ou de comportamento é interpretado como covardia ou passividade, ou no dito popular como otarice, porque é isso que eles acabam fazendo. No entanto, o que eu quero aqui é poder mostrar como a vida e obra de Jesus propõe um outro olhar. E é isso que eu quero convidar a refletir, porque ao mesmo tempo que a gente vai descaracterizar Jesus como um certo proponente ou leniente com o porte de armas como uma ideologia generalizada para produzir uma melhor convivência em sociedade na Terra, então a gente vai aqui passar pelos principais pontos onde a gente vê que em Jesus existe uma outra proposta, afinal de contas, é ele que é o príncipe da paz. E o verso 7, ainda do capítulo 5 de Mateus, diz: bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Então veja como que a proposta de felicidade de Jesus passa por caminhos que não só destoa do que a cultura considera felicidade, porque a felicidade para a cultura é uma empolgação que não preenche. Por isso ela precisa estar sempre se envolvendo em alguma novidade para manter a euforia. Mas isso aqui que Jesus propõe como o caminho mais consistente para a felicidade é aquilo que preenche o ser humano de dentro para fora. Sobretudo os que se abrem para a misericórdia e começam a se exercitar nessa direção, eles serão alcançados pela misericórdia. E é interessante observar essa proposta aplicada de maneira prática no chão da vida, no modo como você se propõe a olhar a vida de forma mais misericordiosa, de encarar o seu próximo de forma mais misericordiosa. E eu não estou dizendo passar panos quentes na cabeça, ignorar a maldade alheia. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A mentalidade da misericórdia é aquela que trata com aquele paradoxo utilizado por Paulo lá no livro de Romanos acerca da bondade e da severidade de Deus. Uma severidade bondosa e uma bondade severa, que é um misto entre você
trabalhar a firmeza ao mesmo tempo que a flexibilidade. E isso, sobretudo, no coração, não deixando de faltar com a devida consequência e o devido retorno, sem que isso se transforme em ódio, em vingança, em frieza, em implacabilidade no coração. Eu sei que eu estou falando a nível conceitual, mas é só nessa direção que a gente pode falar. Porque se você tiver esse entendimento, esse é um entendimento que terá uma aplicabilidade cada caso no seu caso. Porém, seguindo na direção da vida e obra de Jesus, estamos falando aqui sobretudo daquilo que Jesus pregava. Vamos agora, ainda no capítulo 5 aqui, pular para o versículo 21. Olha o que Jesus diz, trazendo um maior aprofundamento do espírito e do significado de ensinamentos e mandamentos de natureza dogmática que já existiam e operavam na sociedade daquela época como uma verdadeira tradição, como um ponto pacífico, como um consenso geral entre as pessoas. E aí no verso 21 do capítulo 5 ele diz: ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar está sujeito a julgamento. Aí Jesus vem, pega esse conceito estabelecido já na cultura como uma diretividade tradicional e ele diz: eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Portanto, perceba a progressão de animosidade que Jesus denuncia na sua respectiva gravidade, como sendo aquilo que pode provocar transtornos e aflições no ser. Porque no verso 23 ele diz: se, pois, ao trazeres a oferta ao altar a tua oferta, e ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta e vai primeiro reconciliar-te com ele. Porque entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Em verdade vos digo, que não sairás dali, enquanto não pagares o último centavo. O que isso significa, senão Jesus falando de maneira alegórica em relação a processos que transcorrem de forma psicológica no nosso coração? Quantas são as pessoas que vivem em estado de rixa, de rancor, e depois que a pessoa com quem ela rivalizava, principalmente se é um determinado familiar, depois que a pessoa morre, depois que a pessoa falece, a pessoa ela entra em polvorosa, ela entra em estado de choque, ela entra em estado de comoção por conta do deflagramento de uma culpa acachapante e que vai produzindo uma série de anomalias e de comportamentos sintomáticos nas suas emoções e no seu dia a dia, como forma daquela agonia de não poder voltar atrás e fazer diferente, enquanto a pessoa que ela rivalizava ainda vivia. É isso que Jesus diz, e fica bem ilustrado quando ele fala de entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, né? Porque
Do contrário, isso abre as portas para o deflagramento de um processo perturbador do lado de dentro. O que dizer então sobre Jesus dando sequência e ele dizendo no verso 38, aqui ainda no capítulo 5, ouvistes o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Não é isso que, de uma forma até equilibrada, enuncia o nosso instinto por justiça, o nosso senso de justiça? Ou seja, se ele tirou o olho, no mínimo tem que arrancar o olho dele. Se ele tirou um dente, tem que no mínimo arrancar um dente dele. E saiba que essa lei chamada de talião, ela foi anunciada justamente para deter a sangria desatada com que se dava a volúpia vingativa dos homens. Onde alguém, tendo arrancado o olho de um, o sujeito ia lá e esquartejava o outro todinho como vingança. Portanto, se estabeleceu esse enunciado olho por olho e dente por dente para, de alguma forma, naquele tempo e naquele período, onde a primitividade do ser ainda era mais aflorada do que a própria consciência, então se pudesse deter a volúpia vingativa e viabilizar a vida em sociedade. E aí Jesus pega novamente esse conceito tradicional e ele amplia, trazendo a coisa para uma dimensão que só é possível viver pela fé. E isso ainda num exercício gradual de levar a fazer amadurecer essa proposta dentro do nosso ser. Porque inclusive esse que vos fala é um caminhante ainda muito imperfeito, porém sincero e buscador de exercitar esse princípio de vida no meu ser, a fim de que eu possa alcançar a glória de me aproximar da imagem e da mente de Cristo. E aí olha o que ele fala no verso 39. Verso 38, ouviste o que foi dito, olho por olho e dente por dente, eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir a face direita, volta-lhe também a outra. E ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixe-lhe também a capa. E se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede e não volte as costas ao que deseja que lhe emprestes. Olha que interessante, isso é absolutamente inusitado. Isso passa na margem e até extrapola a fronteira do que o senso comum considera como sendo otário. Como é que alguém que prega isso e que propõe esse tipo de espírito pode, de alguma forma, direta ou indiretamente, no conteúdo da sua obra, do seu discurso e da sua prática, ser alguém que propõe ou insinua ou sequer acolhe e admite a ideia de que o uso de armas contribui de modo generalizado para todas as pessoas, ideologicamente óbvio apenas para aquelas que são consideradas cidadãos de bem, pode tornar o mundo melhor? A receita de Jesus era muito diferente disso. Veja como que ele pega até aquilo que já era considerado o justo do ponto de vista da consequência, e ele traz, não resiste ao perverso, porque naquilo em que você criar contra ele um cabo de guerra, você vai se deformando e produzindo em você a mesma vibração dele. Portanto, no que diz respeito ao perverso, em muitos casos é até melhor sofrer o prejuízo do que, no afã de não receber a fama de otário e de dar vazão às suas próprias raivas primitivas,
O pior prejuízo que o perverso vai nos causar não é aquilo que ele pode nos tirar, não é a túnica que ele pode nos roubar, mas sim nos tornar um ser igual ou pior do que ele. E é isso que Jesus está chamando a atenção. E vamos continuar aqui na progressão, né? Na progressão, inclusive a partir do verso 43, é que Jesus fala aqui uma proposição que, se até então foi inusitado, essa daqui, sem dúvidas que sem precedentes e a nível escandalizador para os ouvidos mais pudicos e para as pessoas mais judiciosas, quando ele diz: eu, porém, vos digo, amai. Ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Do ponto de vista psicológico, reativo, humano, imediato, isso é absolutamente normal. Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Aí vem Jesus e estabelece aqui um princípio altamente intrigante. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Portanto, eu gosto muito, por exemplo, de uma fala do Caio que trouxe uma inteligência muito grande para um entendimento adequado desse verso, quando diz que amar não é gostar. Gostar é um movimento espontâneo psicológico da alma e que não está sujeito à nossa decisão voluntária. Portanto, gostar é algo que ou rola ou não rola. E se você forçar a gostar de alguém que você não gosta, aí sim você estará sendo hipócrita. Agora, amar é uma decisão da consciência. Sim, amar é uma decisão deliberada de não alimentar dentro de si nada de negativo e nem de vingativo em relação a uma pessoa, por mais que ela tenha cometido um malefício. Portanto, a gente pode dizer que Jesus nos convida a amar a todos, porém nem de todos nós vamos gostar. E essa é a proposição de mais bom senso e equilibrada que pode nos levar a entender de forma adequada o valor desse princípio. Mas a mentalidade fanatizada, quando ela quer apenas não aprender com Jesus, mas se utilizar de Jesus para que ele fundamente as suas próprias certezas, a mentalidade fanatizada, ela elege alguns recortes e literalmente omite de maneira sistemática e escrachada inúmeras outras partes, porque Jesus é alguém que a gente só pode compreender no todo da sua obra e da sua palavra. E é isso que nós estamos tentando fazer aqui, pelo menos em relação ao tema que nós demarcamos aqui para a gente conversar. Então, na esteira desse entendimento, né, inclusive a gente percebe Jesus em certos momentos críticos, e aí isso eu até me lembro que eu falei também na semana passada, né, em que pegaram em pedras para poderem jogar em Jesus, como foi o caso em João, no capítulo 8, no verso 59, quando na discussão com os religiosos, né, são sempre eles, né, são sempre eles, com relação aos religiosos, né, e nessa discussão com os religiosos, quando eles, contrariados por não conseguirem silenciar Jesus e enciumados pelo modo como o povo ouvia Jesus, contrariados não só por aquilo que Jesus estava desconstruindo em relação às ênfases deles,
mas também, por outro lado, falando aquilo que eles achavam um absurdo, porque as pessoas entendendo o que Jesus estava falando e fazendo, a cúpula religiosa estava perdendo seu poder de influência e controle sobre o povo. Pelo menos por 2 ocasiões, os religiosos contrariados pegaram em pedras para atacar em Jesus. E veja como que esse daí perfaz um enquadramento onde se instala um real contexto de insegurança, de ameaça, de eminência de ele ser violado, o que justificaria, por exemplo, Êxodos capítulo 22, que a gente leu aqui, o verso 2 e 3, o que justificaria a autodefesa e, por que não, o uso de armas. Mas tanto lá em João 8,59 quanto em Lucas 4,30, onde é relatado também a passagem de Jesus em Nazaré, Jesus, ao invés de mandar os discípulos pegarem uma espada para poder então botar ordem e dizer quem é que manda no pedaço, Jesus se ausenta do meio deles. Jesus utiliza uma arma completamente diferente daquilo que o senso de justiça meramente humano e animal propõe como sendo o ideal para se restabelecer a paz e o sentimento de segurança. E esse aqui é um caldo grosso de se beber, sobretudo de se digerir. E pessoas não entendendo acabam preferindo perverter, distorcer Jesus do que parar para tentar entender o espírito da sua obra e da sua proposição. Portanto, continuando aqui com vocês, então depois desse detalhe, quero ir para outro ponto que inclusive foi utilizado por alguns como sendo um suposto respaldo, não de que Jesus defendesse, mas de que ali ele se mostrava, vamos dizer assim, aberto, tolerante para com a questão do uso de armas. E aí eu te convido para ir lá para o livro de Marcos, que é quando fala da tal passagem da purificação do templo. E, em primeiro lugar, eu começaria lendo em Marcos, no capítulo 11, a partir do verso 11, e que inclusive nos dá aqui uma introdução interessante para esse episódio denominado como a purificação do templo, e que faz toda a diferença para a gente entender o contexto. Porque o capítulo 11 de Marcos narra acerca da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E no versículo 11 diz que: "E quando entrou em Jerusalém, no templo, tendo observado tudo, como fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. Ou seja, só no dia seguinte, que aí a gente vai ver a partir do verso 15 desse mesmo capítulo, Jesus entrando no templo, passou a expulsar os que ali vendiam e compravam e derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e não permitia que alguém conduzisse qualquer utensílio pelo templo. E também os ensinava, dizendo: não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações? Vós, porém, a tendes transformado em covil de salteadores. Lá no Evangelho de João, no capítulo 12, João ele é mais específico com relação ao momento em que Jesus confecciona um chamado azorrague, no versículo 15, que é um instrumento de cordas e que nas mãos dos romanos, inclusive, possuía uma certa peçazinha na ponta, uma peçazinha de ferro pontiaguda na ponta da corda,
para que na hora da chibatada aquilo pudesse inclusive rasgar a carne do sujeito sentenciado. Não está provado se Jesus chegou a esse nível de meticulosidade, eu creio que não, mas o modo como ele fez o azorrague, aí sim, foi fazendo um chicote com várias cordas e ele se utilizou daquilo naquele momento para expressar a sua própria contundência, né? A sua própria intensidade. Né? E perceba como que no texto de Marcos que a gente leu, lá no versículo 11, diz que ele esteve no templo no dia anterior e observou tudo. Portanto, foi uma atitude de caso pensado. Não foi um descontrole de Jesus, não foi um ato de impulsividade, pelo contrário, foi um ato de intensidade, porque até em Jesus a gente consegue aprender pelo exemplo dele como nos tornarmos intensos, como nos irarmos, sem todavia isso ser sinônimo de nos descontrolarmos. Portanto, o que tem ali não é um descontrole, mas sim uma assertividade intensa. E que no modo como Jesus fez o azorrague e utilizou, no próprio transcrever do desdobramento do acontecimento, ninguém ficou com a impressão de Jesus ter ali pisado na bola, ou de Jesus ter ali feito algo atípico do espírito e da obra que ele pregava, porque principalmente ele estava sob a visão dos religiosos, que eram os que mais o fiscalizavam, tentando procurar algum detalhe para poder recriminá-lo. E nem nessa atitude intensa de Jesus, eles conseguiram respaldo para poder capturá-lo, ou para de alguma forma o povo poder ficar chocado ao ponto de desacreditá-lo, mas pelo contrário. Veja, aqui em Marcos, no capítulo 11, vai dizer que as pessoas ficavam dominadas por ele, né? Os principais sacerdotes e escribas, verso 18, ouviam estas coisas e procuravam um modo de lhe tirar a vida, pois o temiam, porque toda a multidão se maravilhava de sua doutrina. Portanto, o modo de Jesus agir ali perpassava uma intensidade que de modo algum configurava um descontrole, muito menos criava ali algum respaldo para o uso de armas, porque nem sequer esse tipo de assunto foi levantado como consequência dessa atitude que Jesus teve. Pelo contrário, os religiosos procuraram se disfarçar de pessoas supostamente interessadas no ensinamento de Jesus, mas no intuito de querer perguntar com que autoridade ele fazia essas coisas. E Jesus, então, dá uma resposta a eles que eles, ficando sem ter como refutar, a coisa finaliza e Jesus segue em frente com seus ensinamentos. Portanto, não tem como pegar esse texto e porque Jesus se valeu de um azorrague, então ele está sendo leniente com o fato de que usar espadas e usar revólveres é uma ideologia positiva e plausível de modo generalizado para que uma sociedade viva melhor e mais segura com relação às suas próprias ameaças, se até nas ameaças que Jesus passou, ele não se utilizou desse expediente, sobretudo no episódio final, onde ele se entrega a própria sorte da sua vida a Deus, a fim de que se cumprisse um propósito superior. E ele ali, naquele momento de entrega, ele não foi vítima.
porque é dele as palavras quando disse: a minha vida ninguém a tira, eu voluntariamente a dou. E nessa sequência, né, aí vem o texto de Lucas, no capítulo 22, que também foi o texto utilizado para supostamente respaldar, né, o fato de Jesus ali criar um parênteses de tudo aquilo que ele pregou, de todo modo como ele viveu. E ali, naquele parênteses, ele cria uma licença poética para então ali dar respaldo a esse tipo de ideologia, né? Como, por exemplo, você vê lá, então, aqui, ó, em Lucas, no capítulo 22, a partir do... no capítulo 22, a partir do verso 35. Quando Jesus já começa a prenunciar aspectos concernentes à sua partida. A seguir, Jesus lhes perguntou, ou seja, para os seus discípulos: quando vos mandei sem bolsa, sem alforge e sem sandálias, faltou-vos, porventura, alguma coisa? Nada, disseram eles. Então lhes disse: agora, porém, quem tem bolsa, tome-a, como também o alforge. E o que não tem espada, venda a sua capa e compre uma. Pois vos digo que importa que se cumpra em mim o que está escrito: ele foi contado com os malfeitores, porque o que a mim se refere está sendo cumprido. Então, os discípulos, né, mediante o entendimento que eles tiveram do que Jesus disse, falaram, então lhe disseram: Senhor, eis aqui 2 espadas. E respondeu-lhes: basta. E aí pegaram esse texto aqui e tornaram esse basta de Jesus um basta no sentido é suficiente. Quando, na verdade, esse basta aqui, pelo entendimento geral da vida e obra de Jesus, é um basta do tipo: parem de falar besteira. E isso, inclusive, vai ficar comprovado ainda nesse próprio capítulo, alguns versículos mais à frente, em que Jesus utiliza esse mesmo termo. Mas, em primeiro lugar, eu também quero aqui comentar quantas foram as vezes que os discípulos, na sua mania de interpretar Jesus de maneira literal, quantas foram as vezes que os próprios discípulos perderam o espírito da mensagem que Jesus queria transmitir. Já começa lá em João, no capítulo 6, quando ele fala que ele era o pão que desceu do céu e aquele que não comesse da sua carne e bebesse do seu sangue não teria parte com ele. E lá foram os religiosos, tanto quanto os seus próprios discípulos, pensarem que Jesus estava incentivando a antropofagia. Meu Deus! Mas é só olhar a vida e obra de Jesus, é só caminhar com Jesus, que a gente para entender que por mais que Jesus use figuras de linguagem, ele está utilizando para ilustrar e não para fazer uma afirmação literal. E lá no final do capítulo 6, a maioria dos ouvintes foram deixando Jesus, até que chega um ponto que Jesus vira para os próprios discípulos e diz: e vós também quereis deixar e seguir por outro caminho? E Pedro diz: dura esta palavra que tu falastes, mas para onde iremos nós se só tu tens a palavra de vida eterna? E Jesus vira para eles e diz: a palavra que eu vos tenho dito é espírito e vida. Depois de uma multiplicação dos pães, Jesus tinha acabado de fazer um milagre quântico,
de multiplicação de partículas, onde peixes e pães foram proliferando do nada. Mas logo em seguida, Jesus é interpelado por religiosos de coração fechado, e que já não bastasse mais de 5.000 pessoas tendo sido alimentadas a partir de 5 pães e 2 peixinhos, eles viram para Jesus e diz: dá-nos um sinal. E aí Jesus, uma geração perversa, pede um sinal, mas nenhum outro sinal lhe será dado a não ser o de Jonas. E aí naquilo em que ele entra num barquinho, ele vira para os seus discípulos e diz: cuidado com o fermento dos escribas e fariseus. E lá estavam os discípulos pensando que Jesus estivesse se referindo ao fato de que eles não estavam levando pão para a viagem. Portanto, inclusive lá em João, no capítulo 2, quando os próprios religiosos perguntam para Jesus com que autoridade ele fazia ao derrubar todas aquelas coisas no tal episódio da purificação do templo, e pediram: fazes um sinal, e Jesus disse: derribem esse templo e em 3 dias eu o reconstruirei. E tanto os religiosos quanto os próprios discípulos, naquele momento imediato, ficaram tanto quanto chocados, porque pensaram que Jesus estava falando do templo de pedras de Jerusalém, mas só depois, está escrito lá em João 2, os discípulos foram entender que Jesus se referia ao próprio corpo dele. Portanto, não foram poucas vezes em que os discípulos tinham interpretações literais daquilo que era figurado. E aí, como eu estava dizendo aqui, esse mesmo termo basta, ele também é utilizado aqui versículos mais adiante, né? Aqui ainda no capítulo 22, né? Onde, quando Jesus, lá no Getsêmani, é pego por uma turba conduzida pelos religiosos para os levarem até Caifás, então os que estavam ao redor dele, vendo o que ia suceder, perguntaram: Senhor, feriremos a espada? Né? Feriremos a espada? E um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. Mas Jesus acudiu, dizendo: deixai, basta. E tocando-lhe a orelha, o curou. Esse basta que Jesus disse aqui seria no mesmo significado que quiseram dar aqui no versículo 38, no que ele diz respeito à espada, porque se for a mesma coisa, então vai ver que o que Jesus quis dizer quando Pedro cortou a orelha de Malco é: basta, Pedro, basta uma orelha só. Não corta as 2. Deixa esse sujeito com uma orelha aí para ele aprender pelo porquê está me levando preso. Não! Jesus disse basta no sentido de parar com aquele tipo de comportamento. A mesma ênfase e a mesma proposição do que ele colocou no versículo 38, quando da menção que ele fez das 2 espadas, menção essa no sentido figurado. Afinal de contas, porque no que concerne à espada, nesse mesmo episódio em que Jesus estava sendo levado pelos malfeitores para ser arguido, maltratado e crucificado, no episódio narrado no Evangelho de Mateus, no capítulo 26, ele diz aqui uma palavra para Pedro, que foi quem cortou a orelha de Malco: embainha a tua espada, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. E ainda diz no verso 53, acaso, Pedro, você não realiza que se fosse o caso de resolver isso aqui no tapa, eu clamaria a Deus e ele enviaria 12 legiões de anjos aqui?
Mas não é assim que isso vai ser resolvido. Não são com esses instrumentos, não é com essa abordagem. Porque quem disso viver, disso morrerá. Sobretudo, se disso se utilizar sem que isso esteja alinhado com um princípio pertinente de vida na vida. Porque essa ideologia de natureza política que quer apregoar a leniência, a aceitação ou a abertura de Jesus a esse tipo de expediente para o uso de porte de armas para supostamente conferir uma melhor qualidade de vida, do ponto de vista da segurança, da sensação de paz, para uma convivência em sociedade, isso é perverso. Porque no que diz respeito a essa construção da paz, isso Jesus ensinou por outro caminho. Isso Jesus ensinou conforme ele foi dizendo em Mateus, no capítulo 10, quando disse: eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobos. E por mais que na natureza o lobo come a ovelha, na alegoria de Jesus, a ovelha, na sua qualidade de quem não opera com a vibração do ódio, da vingança e da violência, carrega em si uma vibração e uma consistência que desmobiliza a vibração de quem opera na modalidade lobo. Inclusive, isso esteve muito presente na narrativa do Evangelho de João, quando essa tal turba foi na calada da noite lá no Getsêmani para buscar Jesus. E chegando lá, eles disseram: viemos buscar a Jesus. E Jesus disse: eu sou. E diz João que eles caem por terra. E aí eles levantam de novo dizendo: viemos buscar Jesus. E ele disse: já vos disse, eu sou. E eles então caem de novo por terra. Eu não sei se isso literalmente aconteceu, mas ali tem a transcrição certamente de uma dinâmica onde a vibração pacificada de Jesus criou ali uma comoção de impacto diferenciada naqueles que foram na vibração da violência e do ódio buscar Jesus. E o mal ali só se consumou porque entra aquilo que eu disse. Jesus voluntariamente se entregou. E havia ali um propósito para que as coisas se consumassem daquela maneira. Portanto, Jesus ele ensina um outro caminho, uma outra proposta de felicidade, uma outra proposta de formação de consistência interna. E eu só posso dizer aqui que nada mais maligno, nada mais diabólico do que o que muitos religiosos estão fazendo em nome de Jesus, de inclusive utilizando Jesus para querer apregoar a Pax Romana, a Pax Bolsonariana, a Pax da direita, a Pax de um partido político, como sendo de importância e validade superior e de efetividade superior do que aquilo que Jesus ensinou como sendo vida. Como aquilo que o príncipe da paz, o Cordeiro eterno de Deus, aquele que é o princípio e o fim, aquele que encarnou a imagem e a plenitude de Deus em si, viveu e fez. Portanto, quero poder aqui encerrar com Filipenses. No capítulo 2, a partir do verso 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus,
Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. O meu desejo é que o Espírito complemente no coração de vocês esta mensagem, porque todo aquele que estiver apto e aberto, possuir dentro do coração o solo fértil para fertilizar a semente do Evangelho, entenderá muito bem o que eu estou falando. Mas para quem está possuído por uma passionalidade ideológica, esses daí ou não chegarão nem a 1/3 desse vídeo, ou ficarão procurando grão de arroz e pedaço de feijão para tentar desarticular, desmentir e desconectar a mensagem a fim de afirmarem as próprias convicções e certezas. Porque é assim que religioso sempre agiu e ainda age. Mas fica aqui essa reflexão para todo aquele que de maneira sincera deseja entender essa questão. Com a graça de Deus, na semana que vem estaremos aqui levantando um outro tema, que eu vou estar compartilhando com vocês no curso da semana. E aí, com a graça de Deus, estaremos fazendo aqui a nossa live simultânea no Instagram e no TikTok. A quarta-feira, a partir das 19h30. Não perca, convide a todos. O tema será divulgado no decorrer dessa semana. Esse vídeo aqui, quem não conseguiu assistir, ficou meio complicado, ele vai ficar gravado aqui no meu perfil no Instagram, e ainda essa semana, com a graça de Deus, com os seus respectivos recortes, será levado lá para o meu canal no YouTube. E se você não conhece, eu te convido a conhecer o canal Felipe Nazarete. Vai lá, dá uma forcinha, se inscreve, ativa o sininho para você estar sempre recebendo vídeos novos e com mensagens edificantes para o Espírito. Um abraço, gente boa, uma ótima semana e com a graça de Deus, até quarta-feira que vem.